estou sentindo um clima assim de que todo mundo está alinhado com a ideia de que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, sabe? Não dá para a gente salvar empregos e manter o nível de garantias que nós temos hoje. Então vai precisar passar por um período de sofrimento. Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando o nosso canal. Nós publicamos ontem um podcast que nós falamos um pouquinho sobre qual é o impacto do Covid nas empresas, né? Fora das pessoas, é um vírus que está atacando muita gente, matando muita gente, fazendo uma destruição e tanto pelo mundo, né? Mas o quanto isso impacta no mundo dos negócios, né? Então a gente falou isso um pouquinho, publicamos, na verdade, gravamos na semana passada, publicamos o vídeo ontem. O professor Dr. Reinaldo está presente aqui com a gente, ele falou muitas coisas interessantes ali. E agora a gente traz um outro ponto. A medida provisória, o quanto ela impacta naquilo que a gente conversou semana passada. Curioso até porque o tempo, nesses momentos em que a gente está vivendo, parece assim que está voando, né, professor? A gente estava falando um pouquinho disso. É um negócio curioso, porque passam-se 4 dias, mas parece que passou tanto tempo e tanta coisa acontece, a gente não sabe exatamente como lidar com cada uma delas, né? As leis precisam se adequar, a gente precisa encontrar mecanismos para tentar trabalhar todas essas questões. Algumas pessoas e algumas instituições, acho que é um pouquinho de cada lado, vai ter que machucar, vai ter que doer um pouco. Então, o objetivo aqui agora vamos falar um pouquinho. Qual o impacto dessa medida provisória no impacto da conversa de semana passada? Qual o impacto daqui em diante e o que a gente tem que entender como empresa, né? João, seja bem-vindo à conversa. Professor, seja bem-vindo. Se quiser começar, João, por favor, vamos lá. Começa soltando a primeira questão. Ótimo. Bom, vamos complementar aí. A gente divulgou o material hoje e hoje mesmo ele já se tornou obsoleto aí, né, com a divulgação dessa medida provisória. E aí a gente já começa com uma questão que veio de um cliente logo hoje cedo, né? A gente está se planejando aí com ações com relação a essa crise, como fazer com as fábricas que estão parando, né? Se a gente vai entrar em layoff, férias coletivas, banco de horas, o que fazer. E aí, a hora que as empresas estão se organizando, o governo vai lá, promulga uma medida como essa, e logo em seguida, a hora que as empresas estão tentando responder a isso, ou de repente utilizando desse recurso, no mesmo dia já teve outra alteração, né? O presidente já revogou um dos artigos mais polêmicos aí da medida, ou o mais polêmico, por pressão aí da sociedade, da imprensa e do Congresso, né? E aí a dúvida é, que segurança as empresas têm de tomar uma decisão com base nessa medida provisória, sendo que ela ainda, né, vai para o Congresso, ainda tem água para rolar, e isso pode acabar tendo outras mudanças, né? Obrigado oportunidade aí, professor. Gente, eu que agradeço. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem e que tenhamos uma semana minimamente feliz, né? Porque realmente está bastante difícil da gente ter foco nas coisas. O Emerson mencionou sobre a conversa, o João falou sobre já se tornar obsoleto uma coisa publicada ainda hoje, né? Uma situação absurda isso. Mas eu até no meu escritório tive a experiência hoje de não conseguir ler nenhum e-mail. Eu não consegui ler nenhum e-mail. Tudo que eu li foi via WhatsApp. Então, a velocidade, a gente, quando recebeu, quando introduziu-se a ideia do e-mail, a gente não tinha mais correspondências, né, formais. Agora o WhatsApp está superando o e-mail, ninguém mais quer ler várias linhas, ninguém mais quer ir direto para a conclusão. Então, isso causa alguns efeitos colaterais. Mas, bom, de ontem para hoje, ou de sexta-feira, da semana passada para hoje, a mudança é muito drástica, porque hoje nós temos uma medida provisória. Então, tudo aquilo que a gente especulava, a gente imaginava, discutia, e foi concretizado a partir dessa medida que entrou em vigor ontem mesmo, no domingo. Nós estamos num estado de calamidade. Então, você imagina que a produção legislativa também não vem com a mesma qualidade que vinha antes. Também não era um primor, mas ela vinha com algum cuidado. Hoje ela vem assim, para resolver, para tapar um buraco, né? Então, nós estamos tendo esse enfrentamento. A pergunta do João é: como é que as empresas podem ter segurança de que essa medida é estável? Não podem. A medida provisória em si
ela já é um fenômeno instável. É uma exceção. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem por aí? Sim, deu um pequeno corte, mas pode continuar. Bem. Então, eu estava dizendo que a medida provisória ela é uma medida legal de exceção. É o governo federal, é o Poder Executivo que edita uma regra que normalmente deveria ser feita pelo Legislativo. Então, ela já começa com prazo, ela tem um prazo máximo de 180 dias. Então, ela já é instável pela sua própria natureza. Agora, ela é uma lei, ela tem um caráter de lei. Então, está valendo desde ontem essa medida provisória 297 mencionada aqui já por vocês. Então, a instabilidade é natural dela. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Se você me permite, João, eu já vou direto para alguns pontos que eu acho interessante a gente já abordar sobre o que aconteceu com a medida em temas assim que as empresas podem começar a pensar a respeito. Eu sei que muita gente já leu a respeito, já leu a medida e tudo mais, eu destacaria algumas coisas. A primeira é aquela questão da desnecessidade do aviso prévio de 30 dias para as férias individuais e dos 15 dias para as férias coletivas. Com a medida provisória, esse prazo foi reduzido para apenas 48 horas. E um detalhe curioso, para as empresas que já deram férias coletivas na semana passada, a própria medida, lá no final dela, ela vem dizer que ficam convalidados os atos praticados desde o início da decretação de estado de calamidade. Ou seja, desde, se não me engano, 20 de março ou pouco antes, desde quando, há mais de 15 dias pelo menos, ou 10 dias, foi decretado o estado de calamidade. E esse estado de calamidade, a partir de então, ficou autorizado às empresas que praticaram já férias coletivas ou férias individuais, em desrespeito ao prazo da lei velha, fica valendo aqui aquela concessão, entendeu? Embora ela tenha vigência a partir de domingo agora passado, dia 22, apesar disso, ela convalidou os atos praticados pelas empresas antes desse período. Então, quem deu férias coletivas ou férias individuais, não se preocupe que esse prazo foi reduzido, ela vai ser validada. Esse é um ponto. Um outro ponto curioso é sobre o banco de horas, que a medida provisória agora estendeu por mais 18 meses após o fim da calamidade para que as empresas tenham um prazo para quitar esse banco de horas. Então, na prática, o fim da calamidade acontece em dezembro de 2020. As empresas vão ter 18 meses ainda para resolver essa questão da calamidade, do banco de horas. Então, com isso, essa passa a ser uma alternativa bem interessante, né, professor? Bem interessante, inclusive nos bancos individuais, porque nos individuais a lei estabelece ainda um prazo de 6 meses para ser quitado. Agora, com a situação de calamidade, esse prazo também foi estendido nos acordos individuais para mais 18 meses a partir de dezembro. Um ponto também que eu destacaria é a questão da segurança e medicina do trabalho, em que foram suspensos os exames médicos periódicos e admissionais, só foram mantidos os exames demissionais, como sendo exigidos pela medida provisória, suspensão do recolhimento do FGTS, os empregadores ganharam aí 3 meses, os 3 próximos meses, março, abril e maio, não vai precisar pagar o FGTS, vai começar a pagar a partir de julho, né? E o tempo e a questão relativa à suspensão dos contratos de trabalho, que foi inicialmente autorizado a suspensão por 4 meses, mesmo sem recebimento de salários, mesmo sem recebimento, não precisa ser necessariamente sem recebimento, mas admite-se a medida provisória, ela ainda não foi mexida, admite a medida provisória que eu decrete uma suspensão de contrato de trabalho e não pague salário pelos próximos 4 meses. Agora, sobre esse ponto, é que nós acabamos de receber no dia de hoje informação de que o governo, na verdade, teria interesse em modificar o texto da medida. Ela vale agora, mas ele teria interesse em modificar provavelmente até amanhã, nós teremos essa alteração. E, por fim, eu lembraria ainda, para destacar um resumo geral da medida,
que a Covid-19, a gripe, ela causada pelo coronavírus, ela não será considerada como doença ocupacional. Então, o empregado não vai se afastar pelo INSS como B91, ou seja, ele não vai ter a garantia de emprego de 12 meses após a alta médica, salvo se ficar configurado que ele adquiriu a doença no local de trabalho. Mas isso é muito difícil de ser feito. Então, toda vez que alguém ficar infectado, nós podemos estar tranquilos que isso não será considerado como doença do trabalho. Uhum. Tem a questão também de antecipação dos feriados, né, professor? Sim, também a medida estabeleceu uma coisa que a princípio ficou meio confuso, mas dá para entender que o interesse deles é o seguinte: primeiro, eu posso antecipar feriados não religiosos pelo próprio empregador, sem a necessidade de acordo com o empregado. Então, dia 1º de janeiro de 2021, você não ia trabalhar, então eu vou antecipar o feriado de 1º de janeiro, você vai gozar o feriado agora, e lá em 1º de janeiro eu posso exigir que você trabalhe sem nenhuma remuneração adicional. Uhum. Esses são os feriados antecipados. Os feriados religiosos, a lei exige que o empregado também concorde para que eles possam ser antecipados, né? Estou imaginando que a gente vai comemorar o aniversário de Jesus Cristo daqui a uma semana, 2 ou 3, vai ter uma série de datas diferentes aí, né? O Natal vai ser comemorado em períodos diferentes. Na verdade, os religiosos dependem de aceite do empregado. Os não religiosos, o empregador pode antecipar esse gozo e lá na frente o empregado trabalharia sem receber por horas extras. Isso está tudo na medida, está tudo valendo a partir de ontem. Tá. Professor, consegue dar uma perspectiva para a gente, assim, principalmente num momento como esse, às vezes a gente não tem condições de olhar para o lado, para os países vizinhos e pensar assim, o que acontece lá também. Você está acompanhando alguma coisa nessa linha? Como os outros países também estão se adaptando nesse ponto para tentar, óbvio, tem os incentivos para estimular a economia, mas e nesse ponto específico de legislação, tem algo para contribuir? Sim, eu não conseguiria dizer no detalhe para você, Emerson, mas principalmente a Itália, a gente acompanha mais a Itália porque é o que está mais sofrendo, e é porque é um país que tem uma relação muito próxima com o Brasil em relação à legislação trabalhista. Muito do que a gente tem aqui é fruto do que vem de lá. Os italianos são, em geral, muito produtores de legislação. Então, você tem lá uma infinidade de contratos regulados por lei, tudo lá é regulado por lei na relação de trabalho. A gente ainda é menos que eles em relação a essa produção legislativa, mas eles estão sim se movimentando a uma série de leis, uma série de leis. Eu tenho acessado um site específico em legislação trabalhista, há uma produção alucinante de legislações para tratar de cada um dos casos, o caso do doméstico, o caso do empregado autônomo, o caso do trabalhador autônomo, o caso do empregado, o caso do motorista de aplicativo. Cada hora está saindo uma legislação diferente lá. O que de fato a gente tem é esse incentivo, essa participação do governo italiano com dinheiro, como o americano está anunciando, de fazer um cheque para o empregado uma vez por mês, ele vai lá, saca no banco com dinheiro. Lá eles já estão fazendo isso. Esses trabalhadores autônomos, esses motoristas de aplicativo na Itália, estão ganhando 600 euros, ou vão ganhar 600 euros no mês de março, para compensar ou reduzir, diminuir um pouco essa tragédia toda, né? Então, o governo brasileiro, acho que aí é que é o próximo passo. O próximo passo é ajustar essa medida provisória, retirar essa questão do afastamento ou da suspensão do contrato de trabalho sem receber absolutamente nada. Nós precisamos estudar isso, ver o que o governo vai aprontar. E aí ele vai, de fato, anunciar algum incentivo financeiro para esses trabalhadores e para essas empresas. Senão, realmente, nós estamos entrando numa situação de calamidade muito grande. Na Argentina, que é um país mais próximo da gente, uma realidade mais difícil, econômica, eu tive notícia de que o governo argentino está determinando que os empregadores paguem por esse período em que o empregado fica em casa. Seria o oposto do brasileiro. O brasileiro autoriza a suspensão de contrato sem pagamento de salário e o argentino está determinando o afastamento, seria um isolamento ou quarentena, com pagamento por parte do empregador. Também não é uma resposta adequada, porque lá vai acelerar ainda mais esse processo de afundamento da crise econômica, sem dúvida. Nós, Emerson, só para apontar talvez uma luz no fim do túnel aí, né?
nós temos participado de alguns grupos de pessoas que têm penetração junto ao governo, que têm acesso ao governo, que têm influência em termos de pensamento de produção de normas. E eles estão sugerindo ao governo, como principal argumento, a liberação do fundo de garantia. Se não total, mas em parte, até atender esse período de 2, 3 meses de sufoco, né? Isso atende os empregados, mas não atende os mais de 50% de trabalhadores, mais ou menos 50% de trabalhadores que estão na informalidade. Esse vai ter que ter um outro pensamento específico. Quer falar, João? Não, no caso também de conflitos políticos, né, que acabam impactando, né? A gente tem aí uma briga, né, talvez já avisando a eleição, entre alguns governadores que estavam com alguns decretos, né, que tinham impacto na atividade das empresas, e aí o governo federal revogando algumas desses decretos. Como se posicionar numa questão como essa? A gente espera um pouco mais quando sair um decreto como esse, ou a gente já faz uso dessas medidas imediatamente e depois volta atrás também? Qual que é a recomendação nesse caso? Olha, eu acho sinceramente que quem tem condição de dar férias coletivas é o primeiro ponto a ser usado. Férias individuais ou coletivas, você já gasta esse direito, é algo que você teria que pagar mesmo em algum momento, então você já faz uso dessa ferramenta e se livra desse custo e mantém o empregado. Essa seria a primeira alternativa para quem tem essa condição. Quem não tem, tem que usar a ferramenta que está disponível, que é o decreto. Nós não podemos deixar de confiar nele. Existe, você mencionou bem, governadores querendo aparecer, e tem um outro detalhe, os prefeitos também. Eu tenho clientes em diversas cidades, eu tenho que estudar o decreto de cada uma das cidades que estão sendo publicadas. Esse final de semana, o presidente anunciou um decreto na sexta-feira, o governador do estado de São Paulo um no sábado, e o prefeito da nossa cidade de Campinas publicou entre sábado e domingo um decreto municipal estabelecendo uma condição diferente. São 3 condições diferentes. Ele antecipou de terça-feira para segunda-feira toda a dificuldade que o governo federal havia anunciado. Então, o governo estadual havia anunciado. Então, isso não contribui, isso só nos traz mais dificuldades. As modificações sugeridas por esses entes inferiores do federal não são situações mais ou menos necessárias que o governo federal está estipulando. Com exceção do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, não vejo necessidade de ficar fazendo, mas isso é uma questão mais política ou de interesse político, talvez, que foge um pouco da nossa alçada. Precisa ficar atento aos decretos municipais, mas eu acho que dá para a gente apostar no decreto federal como sendo um bom norte, no caso da medida provisória. E daí para frente ir tocando e fazendo os ajustes necessários. Por isso, João, é importante que quando o empregador vai notificar o empregado de alguma dessas medidas, que ele tenha bem claro para ele que é importante que no final do texto, no comunicado, em algum momento, ele diga que essa medida é em caráter excepcional, que ela é em caráter experimental, que a qualquer momento o empregador pode modificar, para não criar uma expectativa no empregado que depois ela acaba não se concretizando. Essa é uma recomendação importante. Professor, a gente tem um grupo de RH que, enfim, mandou uma pergunta só para ver se a gente consegue dar pelo menos um norte aqui. O prazo foi adiado para o pagamento de 1/3 das férias, né, individuais. Vocês entendem que isso vai ser aplicado para as coletivas? O que o professor poderia dizer? O problema é assim, essa pergunta já veio nesse grupo que eu participo, de pessoas lá que estudam o direito do trabalho. Ninguém sabe, a gente pode arriscar que, como é um estado de calamidade e como o direito é o mesmo, tanto para individual quanto coletivo, nós podemos arriscar que a medida foi escrita de forma a atender as duas férias, tanto a individual quanto a coletiva. Então, o que se aplica para o individual se aplicaria também para o coletivo nesse aspecto aí. Não faria sentido eu criar uma situação mais vantajosa para as férias individuais e não criar a mesma condição para as férias coletivas, que, na verdade, a única diferença entre elas é que é o número de pessoas envolvidas, só isso. Entendi. Professor, a gente falou de férias coletivas como uma boa alternativa, banco de horas, e a gente vem sendo falado também bastante em layoff, né? Quando que ele entra, qual que na escala aí, quando que é interessante a gente ir para essa alternativa? Tá bom. O layoff, João, ele está previsto na CLT, né?
aquilo que a gente conversou no outro papo que a gente teve. A CLT tem um artigo que ela exige, o layoff seria a suspensão do contrato de trabalho, não necessariamente com pagamento de salário, isso seria ajustado por meio de uma negociação. Agora, ela exige a negociação coletiva. O que o governo federal fez com a medida provisória foi criar um layoff com negociação individual. Essa é a grande crítica que foi colocada. Então, e ter estimulado uma concessão de layoff, eu vou chamar de suspensão, estimulado uma suspensão sem pagamento de salário. É isso que ele suscita ali na medida provisória, né? Nós sabemos que o layoff é uma situação de não pagamento de salário, mas quando eu negocio com o sindicato, eu tenho um pouco mais de equilíbrio nesse negócio. Quando é individual, você não vai ver nenhum layoff com pagamento de nada. Então foi isso que o governo foi criticado e ele voltou para trás. Então você fala assim, mas eu posso ir já para um layoff? Eu digo, vá para um layoff. Se você tiver aquilo que a gente tem conversado, uma boa relação sindical, você chama o sindicato, põe na mesa e fala, olha, eu quero garantir emprego para o pessoal, mas eu não tenho condição de pagar salário. Vou pagar uma indenização, um abono, um complemento, e sempre ficar de olho que o governo vai agora, entre hoje e amanhã, ele deve editar uma medida modificando ou retificando esta, para estabelecer a participação dele nesse processo. O layoff é a participação de empregadores e sindicatos. Agora, essa medida provisória, nós não precisamos da medida provisória para o layoff, já está na CLT. Agora, esse layoff da medida provisória vai vir o governo agora dizendo, olha, eu também participo disso com alguma coisa. Estima-se que, para os empregadores que reduzirem 50% do salário, o governo vai entrar com 25% do valor do seguro-desemprego. Essa é a história que está sendo contada aí por trás. Nós só precisamos ver se o governo consegue, de fato, honrar com isso que está sendo aventado. Então, essa modificação foi revogada hoje, né? Provavelmente amanhã a gente já tem alguma novidade, então, né? Sobre... Vamos lá. Não foi revogado ainda, né? Foi anunciado pela televisão que o governo voltou atrás, pelo Twitter, se não me engano. Agora, o Twitter não é um meio oficial de revogar uma medida provisória, né? Nós precisamos que ele publique uma nova... Enquanto ele não fizer isso, está valendo tudo que está aqui. E a gente imagina que ele só vai mexer na questão da suspensão. Pode ser que ele revogue toda ela também, né? Então a gente precisa estar atento. O negócio aqui é minuto a minuto. É UTI, meu amigo, UTI jurídica. Todo minuto tem uma novidade. Por isso que a gente está aproveitando esse tempo, até para quem está nos assistindo. Acho que está todo mundo em casa, trabalhando, a gente quis aproveitar a maior velocidade, então você vai escutar um cachorro latindo, você vai escutar a gente, toda essa dinâmica, a gente está em casa, mas para levar um conteúdo assim com excelência e no tempo que precisa ter. Porque daqui uma semana talvez esse vídeo não valha mais nada e a gente precisa ter uma segunda conversa, né? Professor, tem mais alguma consideração específica para fechar esse nosso bate-papo? Acho que não, viu, Emerson? Assim, eu até fiquei muito estimulado a falar com vocês, porque nós tivemos uma discussão aí, né, no final de semana, na sexta-feira, e publicaram o áudio, vocês publicaram o áudio agora, e como veio a medida provisória, eu acho que só o fato da gente gravar isso já é a consideração que eu queria fazer, essas modificações, o ajuste, agora uma lei, essa lei que ainda vai precisar mudar. Eu acho que o importante é a gente ficar atento e talvez a gente tenha que fazer outros encontros aí para estabelecer mais detalhes do que vem a partir de amanhã. Com certeza, a gente vai fazer isso e aproveitar. Acho que o canal está aberto para isso, para informar. A gente trabalha no campo da remuneração, mas ele é muito vasto. Tudo isso acaba influenciando, né, esse ambiente em que nós estamos inseridos, né? Então, com certeza, professora, espaço para isso vamos ter e sinta-se convidado já, desde já, para tudo que a gente precisa conversar e fazer essas atualizações, tá? Que bom, beleza. Eu estou à disposição de vocês aí, só chamar. Fechado, João? Obrigado, professor. Obrigado pelos esclarecimentos aí. Até mais. Isso, um grande abraço a vocês. Obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aqui na Carreira ou com o próprio professor. A gente está disponibilizando também um material que ele escreveu a respeito, um pouco mais comentado de tudo que a gente passou aqui. Vai estar disponível na descrição desse vídeo. E se você está nos ouvindo aí pelos canais de áudio de streaming, você pode acessar o nosso site carreira.com.br e aí você vai entrar na aba Vídeos. Dentro dessa aba Vídeos você vai conseguir encontrar onde estão os links para tudo que a gente está disponibilizando aqui. Muito obrigado, até mais, hein? Gente, até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais.